Flamengo e Atlético Paranaense duelam em Curitiba, na Arena da Baixada, pela vaga na semifinal da Copa do Brasil. Afinal de contas, qual dos dois rubro-negros irá acessar a próxima fase da competição? O jogo tem várias nuances táticas. Teve uma primeira partida bastante dominada pelo rubro-negro carioca, porém que não conseguiu converter em gols, dada a retranca, né, o sistema defensivo, que, ao meu ver, não funcionou de forma eficaz, mas que acabou se sobressaindo ao ataque rubro-negro, dadas as chances perdidas. E hoje, o que será que vai acontecer? Qual vai ser a história que vai ser escrita na Arena da Baixada? Então, aproveita, se inscreve no canal, deixa o teu like e cola aqui com a gente para a gente falar muito sobre esse jogo. E aí, quer assistir essa partida de logo mais, escutando os meus comentários ao vivo durante a transmissão? Pois é, eu presto um serviço aqui para os membros do canal do Falso 9. Membros do canal do Falso 9 têm acesso ao Telegram do canal. E nesse canal de Telegram eu faço a transmissão em áudio das partidas. Então eu dou minhas impressões táticas enquanto a partida acontece. E aí quem está do outro lado, quem está escutando os meus comentários, já tem uma noção básica daquilo que está rolando em campo e uma ideia ali mais embasada do que cada treinador pode fazer para se sagrar vencedor. Ter esse interesse custa simbólicos R$5, que contribui muito para o meu trabalho, tá bom? Então, te convido para isso, clica aí na descrição do vídeo e se torna membro do canal. Pessoal, qual é o caminho para a vaga, né? Olhando aqui no viés, no enfoque do Flamengo, qual é o caminho para garantir a vaga diante do Atlético Paranaense? Primeiro, pessoal, a gente precisa lembrar de um fator que decide jogos para o Atlético Paranaense, que é o gramado, né? E aí vamos lembrar do histórico neste ano no Campeonato Brasileiro, né? O Flamengo tinha ali uma média de bolas perdidas em primeira etapa de 29, 28 ali nas suas partidas em casa, né, no seu gramado. Jogando fora de casa contra o Atlético Paranaense, teve o pior desempenho de bolas perdidas em um tempo no Campeonato Brasileiro, com 39 bolas perdidas, né? Um time que teve muita dificuldade com o gramado no confronto que teve deste ano na Arena da Baixada. A comissão técnica portuguesa não parecia bem informada, é verdade, mas dá para ver numericamente o quanto o Flamengo foi pior nessa partida do que normalmente vinha sendo. Aqui, passes errados no primeiro tempo. Vejam como o número é 50%, é mais de 50% superior ao que tinha de costume, né? E esses passes errados e bolas perdidas fizeram com que o time tivesse muita dificuldade, sofresse muitas transições na partida, tivesse um jogo completamente descontrolado, um jogo muito condicionado pelo gramado, pela forma como o Flamengo conseguiu lidar com ele, que na verdade não conseguiu lidar com ele na primeira etapa daquela partida. Aqui um exemplo, né, naquele jogo, quem vinha jogando de meio o Everton Ribeiro, quem jogou naquela partida foi o Lázaro, né? E vejam como ele perdeu mais bolas, mais perda de bola e mais passe errado do que o Everton vinha fazendo nos outros jogos. E o principal, 4 bolas na defesa, né? Então, sair jogando nesses primeiros minutos de jogo pode ser perigoso, tá? Sair jogando por baixo nesses primeiros minutos pode ser perigoso. Eu vou mostrar um videozinho para vocês que mostra muito o uso do gramado por parte do Atlético Paranaense, tá? O Atlético Paranaense contra o Estudiantes de La Plata, no jogo de quartas de final da Copa Libertadores, iniciou querendo marcar mais alto, mas vejam que não era uma marcação alta de verdade. Opa, deixa eu dar o play aqui. Vamos lá, marcação alta, uma saída de bola parecida com a do Flamengo, com o goleiro entre os zagueiros e um lateral aberto. E aí prestem atenção para o que vai acontecer. Ele vai passar a marcação, ó, gente.
A marcação espera o jogador dominar, porque sabe que nos primeiros contatos com a bola, os jogadores têm dificuldade no domínio, não sabem bem para onde a bola vai. E aí espera o adversário dominar e ataca a bola. Presta atenção. Ataca a bola com velocidade, tá? Então isso é muito comum. A marcação do Atlético é muito mais acirrada no meio de campo e é uma marcação que espera o jogador adversário dominar para marcar. Os jogadores costumam a não conseguir jogar de primeira, dar passes de primeira e ter que dar passes adicionais, toques na bola adicionais. Então a marcação é muito agressiva, uma marcação muito ativa e agressiva. Vou passar de novo aqui antes de a gente avançar. Uma marcação extremamente agressiva após o domínio da bola. Então espera-se o domínio e agride o marcador, né? Nesse lance foi até falta, mas não é sempre que isso acontece. Aqui, como podem ser escalados? Aqui eu vou colocar duas formas como o Atlético Paranaense pode ser escalado. Com relação ao Flamengo, não há dúvida com relação ao 11 inicial. E com relação ao Atlético Paranaense, existe a apuração de alguns colegas que eu vou respeitar e existe o que eu acho que vai acontecer, que vai ser o próximo aí. Então, a apuração dos colegas diz que o Atlético vai com somente 2 zagueiros e não 3, e vai com o Terans ali como meia, né, com 2 pontas abertos. Tá? Torcedor rubro-negro, eu acho que pode até torcer para que isso aconteça, porque isso quer dizer que vai abrir bastante espaço, vai abrir muito mais espaço do que tem aberto defensivamente. Eu vou abordar isso já, depois de mais um videozinho. Aqui é como eu acho que vai ser escalado. Tá? Eu imagino que o Atlético não abrirá a mão de 3 zagueiros, tá? E 2 volantes, e que terá ali um centroavante. Essa vai ser a grande diferença do jogo do Maracanã para este, que ao invés de 3 zagueiros e 3 volantes, vai ter um pouco de velocidade pelos lados do campo, nem tanto assim com Terans e Canóbio, né? Jogadores que são mais construtores, ali o Canóbio até um pouco mais veloz, mas não é um grande velocista, e o Pablo ali uma referência entre os zagueiros, né? E eu não imagino o Atlético atacando muito por dentro, um jogo muito mais de transições pelos lados do campo. E depois nós vamos falar o que o Flamengo pode fazer para manobrar isso aí. Vamos assistir um videozinho, como o Flamengo pode ser efetivo no ataque, usando lições da primeira partida, tá bom? Usando lições da primeira partida entre as equipes. Primeiro, inversões de bola, né? O meio de campo fica curto porque tem uma linha defensiva alta e o Flamengo conseguindo colocar amplitude vai ter situações de bola descoberta pelo lado oposto, porque gera superioridade numérica após as inversões de bola, tá? E aqui foi uma chance de gol que o Flamengo criou e não conseguiu converter. Um outro ponto, né? O Flamengo consegue deslocar jogadores de dentro, como recebem encaixes individuais, conseguem deslocar esses jogadores para a última linha. Olha o que acontece. Uma linha de 7 é formada e surge muito espaço na frente da área. Aqui o Thiago Maia tocou a bola para o Arrascaeta, que gerou uma tabela com o Pedro e não conseguiram finalizar. Vejam como o Atlético coloca 8 homens dentro da área para marcar 5 rubro-negros. Então, a frente da área está sempre aberta para esse tipo de finalização, né? Algumas finalizações que o time consegue ter, mas que talvez devesse tentar conduzir um pouco a bola. Um outro ponto é esse aqui, gente. Percebam que o Arrascaeta estava numa posição mais avançada em campo, e aí ele vem dessa posição para trás e ele traz o Pedro Henrique, um zagueiro com ele. E aí, conduzindo com um zagueiro em perseguição, ele atrai a atenção do meio de campo, enquanto o Everton se projeta às costas do Fernandinho, gerando uma situação de igualdade numérica, superioridade qualitativa, que o Gabigol acabou não sabendo finalizar a jogada ou passar a bola, que era o mais indicado no momento. Um outro ponto, né, também para deslocar os encaixes, é o Pedro. O Pedro pode ser uma joia nesse sentido. Aqui, novamente, ele, com o Pedro Henrique, ele, enfim, consegue um lindo drible em cima do Pedro Henrique, gera uma superioridade numérica, e aí o Gabigol perde um gol, né, importante dentro da pequena área, mas isso foi gerado porque o Pedro sai da área e traz com ele o Pedro Henrique. E aqui, pessoal, um ponto que vai ser um grande problema que o Flamengo vai ter avancei aqui, deixa eu voltar. Um ponto que vai ser um grande problema que o Flamengo vai ter por conta da ausência do Davi Luiz,
que é a condução dos zagueiros, né? Conduzir para libertar. Ou seja, você tem muito espaço para conduzir, porque a defesa adversária está toda plantada, e você acaba atraindo a atenção dos marcadores que estão em última linha e gerando espaço às costas dele. Aqui o Davi Luiz poderia ter passado essa bola com uma certa facilidade para Pedro ou Gabigol e preferiu finalizar. O mesmo acontece do outro lado com o Léo Pereira. O Fabrício Bruno não tem a característica do Davi Luiz. Ó. E veja como o Léo Pereira atrai a atenção do Fernandinho e consegue aqui o Thiago Maia, o João Gomes, na verdade, ter espaço às costas, assim como o Everton Ribeiro ter espaço à frente, porque como a bola está descoberta, o Thiago Heleno não avança. E aí o Léo Pereira prefere o cruzamento. O Flamengo acabou optando demais por tocar a bola e por cruzar bolas e acabou conduzindo pouco essas bolas, tá? Conduzindo pouco para tentar o passe vertical. Essa estratégia pode ser valiosíssima para a próxima partida, para a partida de hoje. E aqui, ó, as movimentações no caso da escalação 1, né? Caso a escalação 1 aconteça, vai ser muito mais fácil você induzir os encaixes individuais, né? Você consegue espetar o Vidal ou o João Gomes, quem tiver essa função de médio. Espetar um deles com o Kelvin, né? E fazer o Pedro se deslocar para sair da área. O Pedro se deslocando, saindo da área, ele vai trazer consigo o Pedro Henrique, vai abrir espaço para facões de Arrascaeta e Gabigol. Gabigol é o mestre do facão, né? Então, e pelo lado direito, como sempre, a profundidade do Rodinei com a construção do Everton, né? Que é a parte mais criativa do Flamengo. Porém, a bola longa ao Pedro, mais numa zona recuada, como aconteceu contra o Corinthians, para a perseguição individual do Pedro Henrique, pode abrir espaço demais às costas da defesa do Atlético. Se isso acontecer, o Flamengo deve ter muito mais espaço para jogar. E aqui a movimentação caso 2. Vocês perceberam alguma mudança no Flamengo? Pois é, gente, eu coloquei o Flamengo num 4-2-3-1 ou até num 4-3-3. Por quê? Não faz muito sentido, né? Não faz muito sentido o Flamengo ter um primeiro volante, um volante recuado, caso o Atlético venha com essa formação de um 5, uma espécie de 5-3-2 ou 5-2-2-1, 5-4-1. Não faz muito sentido o Flamengo ter o João Gomes posicionado como primeiro volante ou o Vidal posicionado como primeiro volante atrás de dois médios. Por quê? Só vai ter trabalho para os médios, porque não vai ter jogo por dentro praticamente. E aí, deixando de ter jogo por dentro, esse homem praticamente fica obsoleto, sem marcar mais para executar dobras. E aí, o que pode ser feito? Pode-se alinhar João Gomes e Vidal, avançar o Everton Ribeiro, como aconteceu em momentos contra o Corinthians, abrir o Arrascaeta pela ponta esquerda para encaixar no Kelvin e deixar o Gabriel num espaço que a gente chama de meio espaço, que é o espaço entre o corredor lateral e o corredor central. E deixar o Gabriel posicionado nesse lado, que não é exatamente uma ponta, né? E o lado direito, quem fazer a profundidade deve ser o Rodinei, né? Porque é o lateral de profundidade que o Flamengo não tem do lado esquerdo. Então a formação mudaria para uma espécie de 4-3-3, o Flamengo conseguiria ocupar mais em amplitude a defesa do Atlético, que tem muita gente, e aí sim, a partir daí fazer movimentos com o Pedro como um falso 9, saindo da caixas ali com o Pedro Henrique. E assim o Gabriel vai ter espaços para facão, né? E isso é um dos movimentos que o Flamengo deve procurar, especialmente num jogo fora dos seus domínios. Tá bom, pessoal? Então, alguns pontos aí que eu abordei, eu acho que fica muito claro que há um caminho. Além disso, ainda há a questão da bola parada, que eu abordei amplamente aqui em 2 vídeos, na verdade, um vídeo e uma live que eu fiz no canal, vou deixar aqui para você assistir, porque há um caminho claro também na bola parada que o Flamengo pode aproveitar. Tá bom, pessoal? Obrigado, espero que tenham gostado. Deixa o like, compartilha para geral antes do jogo, para todo mundo chegar no jogo bem informado, tá bom? Beijos e eu fui.